Há alguns dias eu percebi que a composição do meu mini pomar está completamente errada em relação ao sol. Principalmente essa nespereira, que ela está no local que pega bastante sol o dia inteiro. E olha como as folhas dela estão tristes, estão queimadas. Bom, então vamos aos trabalhos. A primeira missão foi retirar esse pé de laranja que estava quase encostado na parede. Mas até aí tudo bem. O verdadeiro desafio mesmo foi tirar essa queridinha aqui do lado. Essa nespereira, ela está em um recipiente de 60 litros. E vocês não fazem ideia do peso. Foi preciso fazer bastante força para conseguir mover ela. Depois dela, foi a vez de eu mexer na Nespereira e aí é que começou uma saga de verdade. Quando eu fui retirar o vaso do lugar, eu percebi que ele estava muito mais pesado do que o normal. No vídeo acelerado, talvez não dê para vocês sentir o tanto que eu suei, que eu me esforcei para conseguir tirar esse vaso dali. Quando eu finalmente consegui retirar, foi aí que eu percebi o que realmente tinha acontecido. As raízes tinham saído pelos furos de drenagem do vaso e tinham entrado no chão. E aí eu fui tentar puxar as raízes para eu ver o tamanho delas, claro. E meu Deus do céu, olha isso. A raiz ela entrou no solo e foi caminhando até o vaso do lado. Ela estava aproveitando a umidade, os nutrientes, o adubo, tudo que estava disponível naquele espaço daquele vaso ali que estava pertinho. Isso acontece porque as raízes elas sempre procuram as melhores condições para elas crescerem, né? E quando ela encontrou um solo úmido, um espaço livre, com mais nutrientes, mesmo estando do lado de fora do vaso que ela já estava, ela foi naturalmente para ela continuar se desenvolvendo. Ou seja, mesmo ela estando em vaso, a planta ela acabou se comportando como se ela tivesse plantado diretamente no chão. E foi aí que eu decidi fazer uma mudança importante. Eu resolvi colocar suportes embaixo dos vasos para impedir esse contato direto da raiz com o solo. Assim eu consigo controlar melhor o crescimento das raízes e facilitar quando eu precisar mudar de vaso, né? E também pela proposta desse meu projeto, que é realmente ter um pomar em vaso, até porque eu não daria conta no chão, porque o meu espaço não é muito grande para as plantas se desenvolverem como se estivessem no chão. E depois disso eu comecei a reorganizar praticamente todas as frutíferas. Fui deixando as plantas que precisam de sol pleno exatamente nos pontos onde bate mais sol durante o dia, já aquelas que preferem um sol mais fraco ou apenas o sol da manhã, foram colocando cada um nos seus locais mais protegidos. E assim, falando, parece muito simples, mas deu muito trabalho de fazer essa reorganização. Era puxando vaso daqui, arrastando dali, passando, pensando bem, né? Passando as vasos para o lado, vendo onde cada um ia ficar, ia se desenvolver melhor. E meu Deus do céu, nessa altura eu já estava completamente exausta, mas ainda tinha muita coisa para fazer. Pois disso, que eu mudei tudo de posição até ficar do jeito que eu queria, eu aproveitei para plantar uma mudinha de amora que eu mesma tinha feito. E aí eu tive a ideia de tentar salvar esse pé de abacaxi, que ele estava sofrendo bastante. Ele estava num local que a maior parte do dia pega sombra e as folhas dele começou a apodrecer. Então eu fiz uma poda para retirar, né, as partes mais comprometidas. Fiz uma poda de limpeza também, tirei as folhas mais velhas, enfim, e plantei neste local aqui onde ele vai receber bem mais sol. Agora vamos torcer para ele se recuperar. E, por enquanto, é assim que meu pomar está ficando. Ainda falta muita coisa para fazer, muitas mudanças e muitos projetos que eu quero colocar em prática por aqui. Mas, aos poucos, está começando a se tornar mais ou menos da forma como eu imaginei. No próximo vídeo, eu vou fazer um tour completo pelo meu quintal para mostrar como está tudo até agora, explicar onde cada planta ficou, quais que são as ideias que eu ainda tenho, como cada planta chegou aqui até mim e todas as ideias que eu tenho mesmo para transformar esse espaço. Então, se você está acompanhando essa evolução, já se inscreve no canal e me acompanhe, porque ainda tem muita coisa pela frente.